Olá senhores, aqui é Master Cavenati da TA Brasília. Nesse vídeo eu vim comentar com os senhores uma técnica super importante sobre como afinal o pessoal das artes marciais consegue atingir um pouco melhor as suas metas. E isso passa por um nível de consciência muito interessante, vou explicar. Mas eu te recomendo você assistir os vídeos anteriores, procurar aqui um pouquinho. Num deles eu conto, por exemplo, como que nós chegamos a essa conclusão de qual sistema, como usar e como desenvolver as crianças mentalmente, fisicamente, através da arte marcial. Sobretudo, como reprogramar a mente das crianças de uma maneira positiva, como trabalhar crenças, paradigmas e inserir, sobretudo, crenças positivas para as crianças. No outro vídeo, por exemplo, nós falamos como isso se reflete para os adultos. Se nas crianças nós queremos programar as crenças positivas, bom, nos adultos, de alguma maneira, nós temos que reprogramar e aí, como sugere o nome, é um retrabalho, mas nós temos conseguido com grande êxito. E nesse vídeo aqui, eu vim entregar para vocês um pouquinho de consciência e talvez uma técnica de como nós podemos, de uma maneira um pouco melhor, atingir as nossas metas nesse ano que está começando. Então, bastante atenção no vídeo. Algo super importante que nós temos que ter em conta quando nós colocamos uma meta, um objetivo, seja ele físico, mental, seja de repente até mesmo poupar dinheiro, fazer aquela viagem, enfim, nós temos que saber primeiro o porquê nós queremos isso. E na verdade isso vai passar por uma série de fatores que eu vou explicar aqui. Olha só que interessante, o primeiro deles que nós temos que entender é a empolgação. E empolgação, pessoal, é igual a estímulo. Como assim? Por exemplo, eu comecei nas artes marciais em 1994 porque eu assistia aqueles filmes da Sessão da Tarde do Van Damme, Chuck Norris e companhia e eu ficava o quê? Empolgado por um estímulo. O estímulo era o filme. Então eu queria fazer as técnicas, queria executar um monte de chute, soco, sem saber nada de artes marciais. E aí foi quando meus pais me direcionaram, já que você gosta, então vamos aprender a fazer isso de uma maneira correta. Então foi quando eu tive a oportunidade e comecei. Mas veja bem, eu comecei por um estímulo, então empolgação é estímulo. Como isso se traduz hoje? Eu acho que existe um momento mágico entre as 23h59 do dia 31 de dezembro e as 0h01 do 1º de janeiro, que é um momento mágico onde todo mundo se empolga, todo mundo diz que esse ano ninguém me segura, esse ano eu vou detonar, vou fazer, vou acontecer. Isso é empolgação. Talvez muito do que você pensou no outro dia passe por um filtro e você lembre de algumas coisas que são mais pontuais e importantes para você e para sua vida, para sua família. Bom, já depois disso, se você conseguiu passar pela fase da empolgação e mantém a mesma ideia na sua cabeça, então isso já virou uma meta. E uma meta, ela vai passar por provavelmente por um período onde você vai ter que executar várias vezes a mesma coisa ou seguir melhorando. Um exemplo, quero aprender um idioma novo, eu não vou aprender em um dia e talvez tampouco em um ano. Então já se torna uma meta, porque já vai ser algo de médio e longo prazo. Então uma meta exige motivação e motivação nada mais é do que o motivo da ação. Então, qual é o motivo dessa ação? Eu quero aprender um idioma porque eu vou viajar. Ou eu vou dar um exemplo, a minha motivação para me aprofundar no inglês foi porque eu tenho 2 sobrinhas americanas, então eu quero me comunicar com elas e a chance de eu aprender e desenvolver melhor o meu inglês é muito maior às vezes do que elas lá nos Estados Unidos aprenderem português num ambiente onde poucos falam português. Então, como o inglês é uma língua comercial, eu tive uma motivação. Qual é o motivo? Me comunicar com as minhas sobrinhas. E claro, existe toda uma benefício comercial por trás de você saber falar bem o inglês. Então, se você passou pela motivação, isso vai exigir um planejamento. E aí é quando as coisas vão para o papel. Então, aonde eu vou frequentar, ou que aula que eu vou ter, ou vai ser através de canal do YouTube, ou vai ser presencial, quantas vezes por semana, em quanto tempo eu já devo, de repente, estar apto a conversar, quando que eu viajo para poder me exercitar. Então isso já é o chamado planejamento. E se passou pelo planejamento, aí todo o planejamento exige disciplina. E a disciplina é aquela coisa, se a empolgação te faz começar, a disciplina te faz chegar lá. E a disciplina tem muito a ver com o propósito. Olha que interessante, palavra da moda, propósito. E essa aqui eu destaco, que é com certeza a parte mais importante de tudo.
Qual é o propósito, às vezes, de uma meta muito incomum? De eu estar bem fisicamente. Vou dar um exemplo nós, professores aqui da ATA Brasília. Um dos propósitos de nós estarmos bem fisicamente é que, se nós ensinamos arte marcial que incita a saúde física e mental, não existe a menor opção de eu estar mal fisicamente querendo ensinar as pessoas a estarem bem fisicamente. Não existe razão nenhuma de eu, por exemplo, coordenar uma escola de inglês se eu não falo inglês. Então, esse é o propósito. Nosso propósito é dar o exemplo nesse caso. Então, eu vou dar um exemplo dos instrutores da ATA Brasília. Todos eles praticam em suas vidas particulares tudo aquilo que eles ensinam. Respeito, disciplina, resiliência, perseverança, tudo isso fora do tatame e dentro do tatame eles são a mesma pessoa, porque eles encontraram na arte marcial um propósito de vida, que é ser o exemplo para os demais, tornar a sociedade melhor. Então, quando o nosso propósito está muito bem definido, o que nós queremos é muito forte, o como nós damos um jeito. Bom, também existe uma coisa. Poucas pessoas às vezes conseguem alcançar isso sozinhos. É muito bom, e o que eu quis trazer aqui hoje é ter consciência disso. Talvez agora você esteja pensando em que momento que eu fui pego pela empolgação, ou que foi apenas um estímulo, não passou disso, ou o que de fato eu alcancei de relevante até hoje com um bom propósito. Aonde que a ATA Brasília entra nisso? Na verdade, por ser uma escola renomada, internacional e, como eu comentei, com 2 unidades aqui no Distrito Federal, Asa Sul e Sudoeste, nós temos aí trabalhado com eles através de um método, porque uma das principais razões que as pessoas não atingem o objetivo não é por ausência de empolgação, motivação ou mesmo planejamento, é porque elas não possuem um método. E é isso que a ATA Brasília oferece para todas as idades e principalmente fica muito mais forte quando é em família. Por exemplo, através das nossas cartilhas que nós temos de ensino das lições de vida. Por exemplo, o respeito, ela é com certeza uma das maiores virtudes ensinadas e praticadas na arte marcial. Afinal, o respeito é um dos maiores indexadores do caráter de uma pessoa. E através, por exemplo, dessa pequena apostila, nós trabalhamos num ciclo de 4 meses com as crianças e adultos também, todos os princípios do respeito, passando com certeza pela definição e pelos pilares, como confiança, companheirismo, cortesia, aceitação, gentileza, por aí afora. É muito importante nós sabermos sobre o que é o respeito por nós mesmos. É muito importante desenvolver esse trabalho, depois nós vamos para a prática, depois respeito pelos outros, também exemplos, prática, respeito pela sociedade, exemplos, cases de sucesso, práticas e depois o respeito pelo mundo. A melhor maneira de eu ter o respeito é eu dando respeito. Então, por exemplo, é uma das maneiras que nós ensinamos. E depois vem o nosso renomado sistema de premiações, aonde nada mais é do que um sistema de feedback, aonde os alunos recebem as suas tiras coloridas na faixa, de acordo com o rendimento em casa, rendimento escolar, obediência. Para os adultos, existe uma parte de rendimento físico, mas existe também uma parte do desenvolvimento mental. Tudo isso com o objetivo de trazer para a pessoa um equilíbrio entre físico e mente, desenvolvimento físico e mental. Bom, nós sabemos que agora no começo do ano existe muita procura pelas artes marciais, existe muita procura pela nossa renomada escola, mas também eu devo confessar que nós não temos tantas vagas assim. Então é a razão pela qual nós estamos fazendo aqui uma condição de você poder fazer a reserva da sua vaga já online, não precisa nem sequer ser presencial. Mas nós sabemos também que muitas vezes as pessoas já querem começar, já querem se sentir parte, já querem pelo menos se engajar ou seria se matricular na escola. É possível fazer isso online? De uma certa forma, sim, mas nós queremos às vezes oferecer algo que seja equilibrado para os nossos alunos. Nós sabemos que, como comentei diversas vezes nos vídeos, as pessoas às vezes começam alguma coisa, param, começam, não continuam, ou começam e diminuem muito a frequência até se tornar irrelevante. E isso ocorre também para as crianças, porque às vezes as crianças, quem nunca, né? O filho começa uma atividade, existe todo um investimento de tempo, logística, material e
logo depois, passados 1, 2 meses, a criança declina da ideia, desiste, perde a empolgação, a motivação, enfim. Para isso, nós criamos um sistema que ele é muito fácil de você se engajar e conhecer um pouco melhor a escola. Não é necessário logo de imediato você assumir um compromisso de um plano de treinamento de 1 ano, 1 ano e meio ou até mesmo 2 anos. Nós temos um plano experimental que, como sugere o nome, ele oferece uma experiência para o aluno. É um plano muito prático, ele dura apenas 1 mês e nós acreditamos que em 1 mês você já consegue ter uma boa noção se aquilo vai lhe servir para o seu propósito ou não. É muito importante para nós instrutores também conhecer um pouquinho mais sobre o nosso aluno e saber quem ele é, afinal, para quem estamos ensinando artes marciais e como poderemos contribuir para a sua vida num futuro, seguindo a prática. Então ele é muito simples, chama-se Plano Experimental. Ele inclui a matrícula, inclui o uniforme, inclui o primeiro mês completo de aulas, onde você vai poder experimentar toda a grade de horários das 2 escolas para ver se é o que você gosta. Se você ficou interessado e quer garantir uma das 150 vagas que nós temos em meio a essa audiência de milhares de pessoas, eu lhe recomendo o seguinte: clica aqui, deixa seu contato, já começa a fazer a sua inscrição online. E eu quero dizer também que nós temos aqui o bônus do e-book. Se você ainda não garantiu o seu, clicando aqui você também vai ter o seu e-book gratuito para saber um pouco mais sobre a nossa arte marcial. Muito bem, senhores, eu quero voltar aqui para motivar você a se engajar e começar conosco e aproveitar essa chance de fazer a sua matrícula online. Eu quero lhe dar ainda mais um bônus especial extra que não foi dado até agora. E é o seguinte, no dia 11 de janeiro, nós teremos uma Masterclass ao vivo, um sábado, no período da manhã, local a confirmar ainda, mas para você que é aqui do Distrito Federal, vai ficar muito mais fácil. E nessa Masterclass eu vou ensinar para vocês um método presencial, como os nossos alunos têm atingido quase em 100% as suas metas e objetivos. É um sistema muito intuitivo, é um sistema bem elementar, mas que com certeza faz muita a diferença em quem fica somente na empolgação e quem com a disciplina consegue atingir o seu propósito. Então, se você se engajar conosco hoje e começar a fazer a sua matrícula, você vai ter direito, vai receber o e-mail para ser um convidado especial do nosso Masterclass presencial aqui em Brasília, no sábado, 11 de janeiro, período da manhã. Então, seja bem-vindo até a Brasília.